Vou pedir para a Bárbara fazer oração pelo, pela ministração da palavra dessa noite, que vai ser com o nosso pastor Vanderlei. Pode ser, com a Bárbara. Amém. Pastor Vanderlei, não é isso? Vamos orar então, queridos. Estão me ouvindo? Estou ouvindo sim. Amém. Pai amado e querido, Deus soberano, ó Pai, queremos te agradecer, Jesus, pela tua misericórdia, Pai. Obrigada, Senhor, porque até aqui, Jesus, o Senhor tem falado conosco, ó Pai, tem, Senhor, ministrado aos nossos corações, ó Pai. Senhor, quero te apresentar agora o teu filho, Senhor pastor Vanderlei, ó Pai, que tu possa, Deus, conduzi-lo, Senhor, na ministração da tua palavra, Deus, que ele possa ser um canal, Deus, de bênção, Senhor, para trazer, Deus, a tua palavra, Senhor, que nos orienta, Senhor, que nos consola, que nos conforta, Senhor, nesse tempo, Pai, tão difícil, Senhor, que estamos vivendo, Senhor, que tu possa preparar os nossos corações, ó Pai, que cada um, Jesus, possa receber, Deus, a boa palavra, Jesus, para a edificação, Deus, da nossa fé, Pai, é o que eu te peço, te agradecendo desde já por tudo. Amém, Jesus. Amém. Obrigado aí, diaconisa Bárbara. Vou passar agora a oportunidade para o nosso pastor Vanderlei. Fique à vontade aí, meu irmão. Amém, todos estão me ouvindo? Está bem demais. Tanto que está dando até microfonia. Todos estão me ouvindo agora? Agora sim. Porque eu estava no computador aqui também, aí na microfonia. A paz a todos. Que Deus esteja com vocês. Graça e paz. Que alcance o coração de todos. Daqueles que estão no culto e aqueles que provavelmente irão escutar essa ministração no YouTube ou a quem alcançar, né, essas palavras. Graças a Deus nos dá mais uma oportunidade de estarmos na sua presença aqui de maneira diferente, né? A gente fala diferente, já está parecendo até... Esse diferente já está virando igual, né? A gente está começando já a se acostumar com esse ambiente. É claro que jamais vamos menosprezar a presença, né? Todo mundo junto no mesmo lugar, reunido, mas acho que já estamos já mais ambientados a essa forma de cultuar a Deus, né? Graças a Deus, que, como eu sempre falo, né, que não deixa de ter sido uma porta, né, que Deus levantou, né, essa tecnologia, a qual instruiu os homens, né, dando sabedoria para termos assim, eu imagino numa pandemia sem esse tipo de comunicação, como seria, né? A gente tem que ficar em casa e não tem um jeito de se comunicar, né? Ou só por telefone. Fazer uma conferência seria até um pouco difícil, né? Que se a gente não tivesse a tecnologia que nós temos hoje, né? E aí eu fico imaginando essa adequação que nós tivemos, né? Hoje nós temos ferramenta do Meet, tem vários tipos de ferramentas, né? Pelo YouTube, né? O pessoal faz uma live, né? Então, Deus promove as oportunidades, né? Hoje em dia ninguém pode falar, eu não escutei a palavra de Deus, eu não escutei, né? É claro que nós temos pessoas que vêm de lugares tão remotos, mas mesmo assim tem lugares remotos aí que ainda assim ainda chega algum sinal lá de alguma forma, e algum tipo de comunicação. E certamente Deus também usa pessoas para que venham também ser alcançados por essa palavra. É claro que nós temos também pessoas que talvez nunca escutarão, né? Ou de uma tribo indígena, aquela tribo indígena que jamais se comunicou com ninguém, ou que vive escondido, né? E tem a sua forma de adorar a Deus, a sua forma de se comunicar com Deus, né? Que não deixa de ser abraçado por Deus também, né? Nós falamos que Deus alcança todo mundo, todo credo, todas as pessoas. Basta que o homem esteja com o seu coração inclinado para ouvir o que Deus tem para falar, através da natureza, através da sua palavra, através de um gesto de uma outra pessoa, né? A gente fala que a forma mais fácil de se ouvir a Deus para a gente, né, é quando a gente estuda a palavra, mas também nos gestos das pessoas que nos cercam,
né, que promove também ali, você vê ações de algumas pessoas que você menos esperava, ou então você esperava e você é algo de Deus mesmo, porque você vê Deus agindo através das pessoas, né? A gente pedimos sempre um milagre a Deus, pedimos que Deus fale conosco, né? E às vezes temos pessoas sendo tocadas por eles, ou pessoas sendo inspiradas por ele, né, no tocante à sua palavra, e ali, de certa forma, com um gesto de carinho, com um gesto de forma de se comportar, nos manifesta ali a vontade do Pai, nos manifesta ali o amor de Deus para com as nossas vidas. Eu vim pensando no que falar, né, e eu fiquei pensando aqui o que nós temos de mais precioso em nossa vida. É claro que muitos vão dizer assim, Jesus Cristo, Deus, né, igreja, pai, mãe, filho, esposo, né? A gente pode enumerar aqui uma lista quilométrica de coisas preciosas que nós temos para as nossas vidas. Mas como no tocante ao particular, ao nosso dia a dia, a gente fala disso muito, né? Quando a gente fala que a gente quer se aplicar a alguma coisa, ou desenvolver alguma coisa, ou fazer algo, isso tudo despreende de algo que é crucial na nossa vida, que é o nosso tempo, né? E nós temos no nosso dia, né, pelo nosso calendário, a nossa forma de organizar o nosso dia, que temos 24 horas, só que nessas 24 horas a gente descansa, né, trabalha, temos lazer, né, nos comunicamos, né, uns com os outros, né, interagimos em casa, né, então essa palavra tão curtinha, né, tempo, é algo precioso na vida de todo ser humano. Porque se você dispor do seu tempo de qualquer forma, ou dispor do seu tempo de qualquer jeito, certamente você lá na frente se encontrará, né, com essa cobrança, né, dessa forma de tratar o seu tempo de qualquer jeito, né? O texto que eu vou ler aqui é um texto bem conhecido e bem curtinho, que eu não vou cansar os irmãos, eu prometo ser bem breve. Está em Lucas capítulo 21. É um testemunho de Jesus, né? Ele viu... Testemunho não, né? Ele viu uma ação, né? Duas ações, né? Distintas, né? De dois grupos, né? De um grupo e de uma pessoa determinada. E ali ele opinou, né? Ele declarou ali para os discípulos ali a sua opinião, ou seja, a sua afirmação com relação àquelas atitudes, tanto de um grupo quanto daquela pessoa distinta. Que é no capítulo 21, versículo 1, né? Fala a oferta da viúva. Também está, além de em Lucas, também está em Marcos, também 12, 41 a 44. Mas vamos ler aqui em Lucas mesmo, 21. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. É engraçado, né, modos de dizer, você vê ali uma situação que Jesus, né, presenciou, né, num culto, né, dentro do templo, e aquelas pessoas mais abastadas chegando com ofertas. Não se fala se é voltosa, se era com valores muito grandes, né? Mas o que Cristo ele frisa, ele diz que eram pessoas ricas, ou seja, que podiam dar, né, além de qualquer uma pessoa que podia dar na naturalidade,
né? E provavelmente fazia aquilo corriqueiramente, toda vez que estavam no templo, né? E para ali era uma normalidade, né? Trazer uma oferta diferenciada, tá? Mas Cristo também observou uma mulher, né? Uma viúva, porque ele frisa uma viúva e pobre, né? A pessoa é viúva, naquele tempo, hoje em dia você vê, a pessoa fica viúva, né? Perde o seu cônjuge, né, de alguma forma ela tem aqueles que pagam, né, no caso ali de alguma forma se tem um seguro, né, de certa forma, no INSS ou pela universidade, que a gente é muito comum que a gente vê dia a dia, né, quando, até uma certa época funcionava assim, eu recebia integral, né, a mulher não ficava desabastecida, né, ou não ficava sem recursos para poder continuar a sua vida. Aqui no nosso dia a dia que a gente vê na universidade, isso mudou um pouco, né, tem certo um período que o cônjuge ele tem direito, né, a uma pensão para se manter, né? Mas como seria naquela época? Haveria alguém, né, ajudava aquela viúva, né? Ou podemos estender ao que acontecia com a viúva, o que acontecia com o órfão, né? O que acontecia com essas pessoas que ficavam desabastecidas, ou seja, sem uma opção de trabalhar ou de conseguir alguma coisa para o seu sustento. Mas Cristo destacou ali aquela viúva, né? Ou seja, não tinha marido, né? Tinha perdido seu marido, né? Provavelmente tinha filhos para sustentar, né? Filhos para poder criar, né? Provavelmente, né? Ali o texto não fala, mas dependendo da idade ou de quanto tempo ela ficou casada, né? Sabemos que as pessoas naquela época se casavam muito cedo, né? Então, assim como morriam também muito cedo, né? Casavam-se muito cedo e provavelmente procriavam muito cedo, né? Tinham um filho muito cedo, né? Então você vê uma responsabilidade de uma mulher viúva e pobre, ou seja, uma pessoa que não tinha assim, o suficiente para ter uma vida regrada, uma vida com descanso, mas sim com muito trabalho, com muito afinco, e talvez ela até trabalhasse, ou de alguma forma ela conseguiu um recurso, tanto é que ela estava ali e com um compromisso de ofertar, né, naquele lugar. E Jesus observou ali que ela tinha 2 moedas, né, de cobre e depositou ali também a sua oferta, né? Mas aqui eu não quero falar, né? Alguns pegam esse texto e começam a falar e se prendem muito no quesito dinheiro, né? Se prende muito no quesito dízimo, você pegar o teu dinheiro e entregar, né? O que Cristo quis posicionar ali, queria mostrar, através daquela atitude, algo muito mais grandioso do que o simples ofertar, o simplesmente colocar na salva ali do templo, né, a sua oferta. Nós sabemos que aquela oferta ela tinha um destino, né, para manutenir ali também aquela obra, né, o templo você também tinha limpeza, tinha adornos e tinha que se manter, né, e assim também aquelas pessoas que se dedicavam-se também ao templo, ela de certa forma ela comia daquela oferta, ela também tinha os seus recursos ali para poder gerir a sua vida através daquelas ofertas. E assim também a viúva tinha consciência disso, que o intuito daquela oferta era para dar continuidade àquele culto, dar continuidade àquele segmento, dar continuidade àquela tradição, né? E ela, sabendo disso, ela fez um movimento, né, de ofertar o que ela tinha naquele momento e Cristo diz que ela era tudo que ela tinha, né? Isso não quer dizer que provavelmente ela não pudesse arrumar mais alguma coisa para poder gerir ali e continuar ali mantendo a sua família, mas no que ela tinha naquele momento, naquela oportunidade, ela o fez porque ela sabia, né, o tamanho, né, e a importância que tinha aquela obra, né, aquela tradição, né,
naquele momento. E Cristo ele destaca, né, aquela mulher como a pessoa que realmente ofertou de todo o coração, né? Seria muito mais fácil você ver as pessoas que estão ali todo dia, né, abastecidas e todo dia dão oferta, todo dia, né, se predispõe a dar, né? Mas Cristo olhou para aquela mulher que, com pouco recurso, né, o que tinha na mão, ela ofertou. E eu quero dizer, né, nessa noite, né, nesse momento, né, o quanto nós temos nos dedicado, o quanto nós temos desprendido para se doar, se dar. Porque quando você oferta tudo que tem, ou tudo que você tem naquele momento, é muito mais que uma oferta, é muito mais que dinheiro, né? É muito mais que valor, né? É se dedicar, estar comprometida, né, com aquele movimento, comprometido totalmente com aquela situação, né, com a sua fé, né? E eu, quando falo de ofertar, de dar tudo que tem, eu não estou falando de dinheiro. Porque nós falamos a máxima que Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Eu não preciso do dinheiro. O pastor Dailton não precisa de dinheiro de ninguém, né? Eu acho que os irmãos também que estão aqui não precisam, né? Pô, mas por que se oferta? Né? Por que a gente dá? Né? A gente dá porque a gente se sente grato por tudo que Deus fez, né? E quer, de certa forma, né, mostrar, né, mostrar, não colocar na mão de Deus, né, para que Ele venha, né, fazer conforme Ele quiser. Mais uma vez não estou falando de dinheiro. Eu estou falando quando você se predispõe, né, mesmo com tudo aquilo que você tem para fazer, com tudo aquilo que você tem que fazer, com tudo aquilo que você tem que se deixar de fazer para fazer outras coisas, né? O seu bem maior, né? Por que eu falo bem maior? Porque alguns falam que tempo é dinheiro. Se é dinheiro, pode ser oferta, né? Então, o tempo é algo dos bens mais preciosos que Deus nos deu, para nós gerirmos ele com decência, com afinco, com vontade, né? E de forma organizada, né? E usarmos desse nosso tempo para dedicarmos também às coisas de Deus. A gente vê nos últimos dias, né, que as pessoas se desprendem para tudo. Elas se desprendem e ofertam do seu tempo para tudo. Arruma tempo para estudar, e é muito importante. Eu não quero aqui deixar nada no ar, que assim, Vanderlei, não. Pelo contrário, você tem que correr atrás da sua subsistência, você tem que correr atrás de crescer mesmo, materialmente falando, né, culturalmente falando, né, profissionalmente falando. Tem sim. Você tem que se dedicar à sua família, né? Você tem que se colocar, arrumar tempo. Mas eu trabalho. Queridos, vivemos nos tempos que o nosso tempo, muitas vezes nós não percebemos, ele é roubado de nós. Como roubado de nós? Porque nos prendemos a tantas coisas, arrumamos tempos para tantas coisas, mas as que se julgam, né, e que são mais importantes, né, deixamos um pouco de lado. Mas buscamos na nossa vida sempre um equilíbrio, e isso que Deus quer de nós, um equilíbrio com o nosso tempo. E esse tempo precioso que Deus nos deu, né, a gente não sabe quanto tempo nós estaremos aqui. Eu já cheguei aos meus 46 anos, mesmo não aparecendo, né? Eu parento ter uns 45, mais ou menos, mas eu estou chegando aos meus 46. Mas não sei quanto tempo eu vou estar aqui, se eu vou chegar até os 47, até os 50, se eu vou beirar os 100, 120, ou amanhã, né? Isso não depende de nós, mas sabendo disso, quando nós sabemos a importância do que é a nossa passagem aqui na Terra, a nossa passagem aqui nesse lugar, a gente tem que colocar à disposição de Deus o nosso tempo, tá? Colocar à disposição de Deus
o nosso tempo para poder, de certa forma, contribuir na obra de Deus. Ah, mas Deus precisa do meu tempo? Mas Deus, por que Deus precisa de tempo? Se ele é um ser que o tempo não o atinge. O tempo atinge a nós, né, que somos seres criados por Deus. Mas Deus, ele não, o tempo, ele não atinge a Deus. Deus é atemporal. Deus é atemporal, mas por que o tempo, né, é importante para Deus? O nosso tempo é importante para Deus. A gente fala que aquele que não ama, ou seja, a palavra de Deus diz, né, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Fala também que aqueles que fazem por esses, né, está fazendo para Deus. Quando você se desprende, né, do seu tempo para tocar as pessoas, quando eu digo tocar, não é simplesmente o ato físico de tocar, o ato físico de colocar a mão. De certa forma, você se preocupar com aqueles que te rodeiam, com aqueles que são seus amigos, aqueles que são seus parentes, aqueles que tá na sua vida todos os dias, né? Pai, mãe, esposo, óbvio, né? O esposo, a esposa, os filhos, né? E aqueles que precisam ser tocados por você, ser agraciados por você. Eu só levantar aqui um questionamento. Quantos aqui se desprenderam do seu tempo, pelo menos alguns minutos, para ligar para aquelas pessoas que você, de certa forma, você sabe que ela precisa de uma palavra, precisa de um oi, uma paz, a paz do Senhor, só a forma de você, a forma de você ligar e ela atender do outro lado, ela se sentir acolhida, se sentir pertencente ao grupo, pertencente à sua vida. Então, queridos, a maior oferta, né, é aquilo que nós temos mais precioso. E o nosso tempo é algo que é mais precioso para nós. Porque, como eu falei, a gente não tem como precisar se a gente está aqui amanhã. O pastor Adalto, ele fala que o amanhã não existe, né? nem o ontem, existe o hoje. Né? Ele fala muito, isso é uma coisa que a Einstein fala, se eu não me engano, me corrija ele se eu estiver errado, né? Não existe o amanhã, não existe o ontem, né? Existe o hoje. Então a oportunidade de você fazer é hoje, de você dedicar o seu tempo é hoje. Arrumamos tempos para muitas coisas e pensamos em ofertas mirabolantes, né? de fazer muitas coisas para Deus, né? De eu vou fazer aquilo, vou ser o maior pregador, vou gerir uma igreja que tenha 3, 4, 5 mil membros. Eu não sei qual é o teu desejo, eu não sei qual é a sua vontade, eu não sei qual é o teu maior sonho, né? Mas com certeza, quando a gente dispõe do nosso tempo para tocar vidas, para agraciar corações, falar da graça de Deus, né, para aqueles que precisam, e nesses momentos que nós passamos, né, dia a dia, aí, um momento de todo mundo enclausurado, todo mundo num canto, né, cada um nas suas casas, né, saindo muito pouco, a não ser para abastecer a sua casa, ir no mercado, comprar um pão, né, mas aquela conversa que você tinha com seu vizinho, que ficava um pouco mais de tempo lá, ou aquele momento que você convidava os amigos para vir à sua casa, ou saía, né, para uma festa, né, e talvez voltasse de madrugada. Isso para aquelas pessoas que são conscientes não está existindo mais, e muitos estão, né, tendo dificuldade de lidar com essas situações. E quanto tempo eu tenho me dedicado, e quanto tempo eu tenho parado para observar as pessoas que precisam de um acolhimento de alguma forma? Quando eu falo de um acolhimento, talvez não seja para você sair da sua casa, se desprender e ir lá na casa de fulano, porque estamos numa pandemia, mas quantas pessoas que você já ligou, quantas pessoas que você já pensou, né, e resolveu ligar? Porque assim, a gente fala, nós oramos sempre aqui quando estamos reunidos no nosso culto, né, mas é algo muito... Não vou dizer que não é bom, não, que é muito bom, mas é algo meio pluralizado, né? A gente fala de todo mundo, né? Pede oração para todo mundo. Mas Deus quer de nós algo mais
mais sucinto, mais cirúrgico. Eu não sei se você pode pensar em alguém nessa noite que precisa talvez de uma ligação sua, que precisa talvez de uma palavra sua, né? Ou, por exemplo, como é que tá? Se está tudo bem? De ser lembrada por você ou por mim, né? Que, ó, eu tô aqui, se precisar me liga, eu tô aqui, eu tô te ligando para ver como é que você tá, como é que você vai. Porque se deixar, meus irmãos, o tempo ele nos leva, né, a ficar anestesiados, ou seja, a gente só tem esse tempo para se desprender para as nossas coisas. Mas é ruim se desprender? Não, não é ruim desprender. Nós temos um monte de afazeres, né, um monte de atividades, mas a gente não pode deixar que esse volume de atividades, esse volume de afazeres, esse volume de preocupações, né, e responsabilidade pode deixar as pessoas padecerem de uma necessidade de uma palavra amiga, de uma necessidade de um abraço, nem que seja por telefone, né? Eu não sei quantas pessoas você pode pensar agora no momento, mas assim, eu desafio a todas que estão aqui nesse momento, ou aqueles que provavelmente vão escutar essa palavra, né, de lembrar de uma ou duas pessoas que você ainda possa ligar, né, e perguntar: você está bem? Como você está? Né, você está precisando de alguma coisa? De vez em quando a Delta me liga e me pergunta se eu estou precisando de alguma coisa. Eu te peço até perdão que às vezes eu tenho dificuldade de muito desligar para as pessoas. Às vezes é o que a gente fala, sem deixar o tempo nos leva, né? Mas é importante essa preocupação, porque senão a gente só consegue enxergar-nos, só conseguimos olhar para o nosso próprio umbigo e fazendo só as nossas coisas, né? Eu sei que todo mundo aqui tem um monte de sonho, um monte de afazeres e querem se desprender, né, para se conquistar. É claro que essa pandemia ela freou um pouco, né, mas deu muita oportunidade também a outros aí que estão, os EADs aí estão batendo, né? Ou seja, a escola por online estão batendo aí, né? Eu acho que isso aí veio para ficar, né? Então ninguém pode dizer: não posso estudar, não tenho oportunidade. Essa é uma boa oportunidade. Tem muita gente ficando em casa, né? E se colocando, mas no que eu quero dizer, no que eu quero tocar, né? Temos que se desprender um pouco para poder olharmos um pouco para as pessoas. É impossível a gente amar a Deus, né? Adorar a Deus, né? Falar de Jesus, né? Ou colocar as palavras de Jesus. Não, eu creio em tudo que Jesus disse, eu creio, eu vou fazer tudo o que Ele quer. E se você não consegue observar as pessoas que passam por você? Não combina, não combina. E a palavra diz: se você não consegue enxergar o seu irmão que você vê, como você pode amar a Deus que você não vê? Que amor é esse? O amor é esse quando é dedicado, ele passa pelo seu irmão, ele passa pela pessoa que está à sua adjacência, que está à sua frente, ao seu lado, né? Ele tem que passar por todos. Ah, mas Vanderlei, eu estou muito preso aos meus afazeres. Eu só tenho uma coisa a dizer: se desprenda um pouco dos afazeres. Dedique-se um pouco que seja. Porque aquela viúva ela tinha 2 moedas de cobre, ela tinha 2 moedas só. Enquanto as pessoas, aqueles ricos tinham oportunidade de ofertar e ofertavam mais. Mas ela, com aquelas 2 moedas, Cristo falou que aquela mulher foi muito mais agraciada porque ela deu tudo que podia dar. E nós temos todos os tempos para nos dedicarmos a tudo que nós queremos, né? Só não achamos tempo para nos preocuparmos um com os outros, com o outro, né? Ou com as outras pessoas que passam por nós. Uma certa feita, no meu trabalho, se eu não me engano, tem 2 meses mais ou menos, uma senhora, ela já tinha a filha dela, a filha dela que já tinha neta e tudo, ela já tinha neta, né? Ela foi casada, então ela estava cometida de um câncer.
E a filha dela já estava num estado terminal, né? Mas quis vir para casa, né? E passou um tempo com a família e ela estava se dedicada, né? A estar com a filha. Mesmo assim, na pandemia, ela estava trabalhando lá com todas, né? Com todos os aparatos, né? E com distanciamento, né? Mas que tinha que estar trabalhando, porque ela disse, pô, Vanderlei, tem que vir trabalhar porque é um peso muito grande. Eu estou lá com a minha filha, cuidando dos meus netos, mas às vezes eu tenho que sair um pouco para poder se desprender daquela situação, né? E ganhar o pão, porque quem não é visto não é lembrado, né? E um dia eu chegando no trabalho, ela falou, estava no canto amuado, eu falei, tudo bem, como você vai? Eu falei, não está nada bem, eu perdi minha filha. Então as pessoas passam por nós, né, filho que seja, amigo, ou aquelas, né, que são tocadas por nós, né, que está aos nossos olhos, perto de nós, de alguma forma, e nós não conseguimos tocar essas pessoas, porque estamos totalmente presos aos nossos afazeres, estamos totalmente presos aos nossos ideais, estamos totalmente presos, né, aquilo que eu desenhei para a minha vida. Mas coloque nessa noite, nesse desenho, aquelas pessoas que você acha que e julgam necessária ouvir a sua voz, julgam necessária receber uma palavra amiga. Se desprenda um pouco e oferte com o seu tempo, de alguma forma, né? Se desprenda um pouco e se coloque à disposição para Deus te usar de alguma forma para essas pessoas, né? Porque não espere somente com as suas orações ou com as minhas orações ou os corações das igrejas tocar os corações das pessoas. É claro que aquilo que Deus tem que fazer, eu não vou fazer nunca. Se precisa de uma cura, né? Se precisa de um milagre, só Deus sabe né, no mover, né, das suas mãos, se ele vai curar ou se ele não vai curar, né, assim seja feita a sua vontade de alguma forma, né, mas eu sei o que eu posso fazer é estar um pouco mais próximo dessas pessoas que precisam da minha ajuda, que precisam de certa forma de um tempo meu para ser tocado por mim. Eu quero que você pense nessa noite nessas pessoas, né? E tenha a experiência de ligar para elas de alguma forma, né? Ou se comunicar de alguma forma para dizer, ó, estou aqui, se precisar de mim, eu estou aqui, tá tudo bem com você? Porque é a única forma que temos de demonstrar, né? Ou melhor, uma das formas que temos de demonstrar esse amor que nós falamos tanto que temos para com Deus, né? Porque se nós amamos a Deus que não vemos, muito mais amaremos aqueles que a gente conseguimos enxergar, porque são filhos de Deus, pessoas alcançadas pelo Pai. Não importa, não pensa em religião, não pensa se aquela pessoa, mas aquela pessoa é assim, não. Todos são filhos de Deus, todos precisam da misericórdia de Deus, assim como você. Faça como aquela viúva, se desprenda e dê tudo aquilo que você tem, né? Bem mais precioso que você pode ter, né, para se dedicar a alguém, o seu tempo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e coloque essa palavra no coração de vocês e que Deus abençoe. Amém. Quero passar para a Dailton aí. Não sei se a irmã Liliane já não está podendo ali, mas vamos passar ele para o pastor Adailton, que ele vai trazer as considerações finais. É difícil conseguir. Amém. Então, pastor Adailton. Estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo sim. Dá uma falhada de vez em quando, mas estamos ouvindo. É difícil essa internet, hein? Eu acho que agora quem congelou foi o pastor Adailton, hein? A gente precisava. A gente fazer culto com essa internet é complicado. Acho que ele está congelado mesmo. Mas vamos. Bom. O pastor Adailton voltou ali. Pronto. Voltou machucado que ele caiu, mas voltou. Voltei aqui.
Vamos lá, pessoal. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado, Lili. Lili, com a internet dela, a sua internet precisa de oração, porque ela Eu acho que precisa de ação, hein? De oração, de ação. Odiação, né? De oração, odiação. Uma das duas coisas a internet está precisando. Mas, novamente, eu quero agradecer a todo mundo presente nessa noite, agradecer ao Vanilton, a Lili, por terem conduzido o trabalho, agradecer ao pessoal que cantou, Edalmo, ao Adilson, a Liliane, enfim, a todo mundo que cantou, que participou nessa noite de alguma forma. Nós somos aqui em 25 pessoas, é uma média razoável de gente no culto. Eu espero que você se cuide essa semana. Agradecer ao Vanderlei pela palavra pastoral. Eu sempre fico muito contente, porque o pessoal dessa igreja tem uma palavra pastoral sempre. Isso me deixa muito alegre. Então, eu quero que você se cuide essa semana. A gente está... É triste, né? Porque a gente está triste quando a gente fala de doença e as pessoas não entendem uma coisa, né? Falam assim, mas sempre morreu gente, mas nunca por uma única doença. O problema dessa quantidade de mortes, que como o próprio Davi falou, é isso, 3 mil pessoas. Morrem mais de 3 mil pessoas no Brasil, sempre morreu mais de 3 mil pessoas por dia no mundo, inclusive. Mas nunca por uma doença só, né? Morre por várias doenças e por acidentes, agora por uma doença só. Fora as que morrem por outras doenças. Então, é muita gente indo embora. E tem gente que acha que ir para a igreja é a melhor coisa, que aglomerar, Mas, enfim, toma muito cuidado, tá? Evita sair de casa. Sei que você tem que trabalhar, quem tem que trabalhar não tem jeito, quem tem que sair de casa para trabalhar não vai ter jeito. Eu mesmo tive que trabalhar, o pessoal fala, servidor público fala isso de barriga cheia, porque servidor público não precisa trabalhar. Não é verdade, não. Tá? É até malévolo dizer isso. É até perverso dizer isso, porque eu, por exemplo, tive que trabalhar na sexta-feira passada, e não raro, segunda-feira talvez eu tenha que ir no trabalho novamente. Então chega a ser perverso quando alguém diz assim, servidor público, fala isso porque tem que ficar em casa. Eu sou obrigado a ir. Eu tenho que ir no meu trabalho, não posso não ir. Tem coisas que eu tenho que estar lá e resolver presencialmente. Mas eu tenho consciência. E essa pandemia de verdade também está revelando muito do caráter das pessoas. Infelizmente, está revelando muito do caráter da pessoa, do fanatismo religioso de algumas pessoas, como a religião é mais importante do que o próprio irmão. Para mim isso é muito triste. Para algumas pessoas, eu tenho me decepcionado bastante, porque para algumas pessoas a religião é mais importante do que o próprio irmão. Vocês são mais importantes para mim do que a religião cristã em si. Eu não consigo ver a religião cristã antes de vocês. Primeiro eu vejo vocês, depois eu vejo a minha religião. Deus é outra história, eu já falei isso para vocês. Deus está acima da minha religião e a revelação da pessoa de Deus está acima da religião. Então, obrigado a vocês que já compreenderam isso tudo. Por mais que você ensine, nem todo mundo é capaz de aprender. Quem é professor sabe disso. Você tem numa turma que você vai ensinar matemática, ou vai ensinar português, vai ensinar história, mas por mais que você ensine, muita gente é incapaz de aprender, porque não alcança. A verdade é essa. Muita gente é incapaz de aprender porque não alcança aquilo que você está dizendo. Tem uma limitação própria. Elas não são burras ou ineficazes. Não existem pessoas maiores, melhores, mais inteligentes ou menos inteligentes. Existe gente que alcança e gente que não alcança. É isso. Tem a ver com estatura. E pronto. Deus abençoe a tua vida. Se guarde o máximo que você puder. Leia a Bíblia. Eu estou tentando ajudar você a ler a Bíblia. Nesse ano, mais do que em qualquer outro, eu estou empenhado a ajudar você a ler a Bíblia. Então, leia a tua Bíblia. Se esforce o máximo que você puder para isso. Viu? E eu estou orando por vocês. Deus abençoe a tua vida e que você tenha prudência naquilo que você faz. Obrigado, Pai, por essa palavra que foi ministrada no nosso coração. Leva-nos na tua graça, na tua paz e nos dá uma semana abençoada. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce e preciosa consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos aqueles cujos corações estão voltados a entregar o que tem de melhor nas mãos do Pai, para que Ele assim possa abençoar a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Tenha uma semana abençoada. Que a semana seja plena para você.